Pare por um segundo e se faça uma pergunta. E se o lugar mais seguro do mundo, quando tudo desmorona, não for um lugar distante, mas exatamente onde você está agora? Quando as luzes se apagam, as ruas entram em caos e a ajuda nunca chega, sua casa deixa de ser apenas uma casa. Ela se torna sua última linha de defesa, sua tábua de salvação, sua fortaleza. Nos próximos momentos, eu vou te mostrar como pessoas comuns sobrevivem a desastres extraordinários sem fugir, sem pânico, ficando no lugar e transformando sua casa em segurança e controle. Isso não é teoria, isso é experiência real, vivida e testada. E antes de continuar, aperte o botão de se inscrever, porque esta história, exatamente, esta história pode restaurar sua fé em milagres. Quando um desastre acontece e o mundo exterior se torna caótico, sua casa se torna mais do que apenas onde você vive. Ela se transforma em sua fortaleza, seu depósito de suprimentos, sua tábua de salvação. Ficar em casa significa permanecer no local e fazer com que sua casa funcione para você quando todo o resto falhar. Hoje, vou te guiar pela estratégia completa para se abrigar com sucesso em sua casa, desde o momento em que você recebe o alerta até semanas depois, quando a maioria das pessoas desejaria ter um plano. Isso não é teoria. É o que realmente mantém as famílias seguras quando a energia cai, quando a agitação civil irrompe ou quando um desastre natural força todos a ficarem em casa. Vamos começar com o recurso mais crítico que você tem e o que acaba mais rápido: água. Você pode sobreviver semanas sem comida, mas apenas 3 dias sem água. No segundo, em que você souber de um possível bloqueio, ordem de abrigo no local ou tempestade chegando, você precisa começar a encher recipientes. E quero dizer, todos os recipientes. Encha suas banheiras, todas as suas pias, cada panela, frigideira, jarra e balde que você possui. Uma banheira padrão comporta cerca de 50 galões. Isso é 50 dias de água potável para uma pessoa. Mas aqui está o que a maioria das pessoas perde. Você não está apenas bebendo água. Você está cozinhando com ela, limpando com ela e mantendo a higiene básica com ela. A recomendação padrão é de 1 galão por pessoa por dia, mas isso é o mínimo para o modo de sobrevivência. Eu planejo 2 galões por pessoa ao calcular as necessidades da minha família. Agora, vamos falar sobre o que acontece quando a água volta. Isso é crucial. Se o seu abastecimento de água municipal for interrompido e depois reiniciado, não presuma que é seguro para beber. Durante as interrupções, a pressão cai nas tubulações. Contaminantes podem entrar no sistema. Canos podem rachar. Quando o serviço for retomado, essa água pode estar transportando bactérias, produtos químicos ou pior. Você precisa de capacidade de filtração e purificação. Ferver funciona se você tiver combustível e energia. Mas um filtro de água de qualidade é inegociável para seus suprimentos de preparação. Eu mantenho um filtro Berkey e pastilhas de purificação de reserva. As pastilhas são leves, baratas e podem purificar milhares de galões. Aqui está algo que a maioria dos preparadores ignora. Sua casa já contém um armazenamento significativo de água que você pode esquecer em uma crise. Seu aquecedor de água comporta entre 20 e 100 galões, dependendo do tamanho. Essa é água potável que você pode acessar através da válvula de drenagem na parte inferior. As caixas d'água de seus vasos sanitários, não as bacias, contêm mais 1,5 a 2 galões cada. Isso é água para descarga no mínimo. Água potável se você mantiver as caixas limpas. Até mesmo seus canos contêm água. Se você fechar a válvula principal que entra em sua casa, pode abrir a torneira mais alta para deixar o ar entrar e depois drenar a água do ponto mais baixo. A comunicação durante uma crise é inteligência de sobrevivência. Converse com seus vizinhos, aqueles em quem você confia. Compartilhe informações sobre o que está acontecendo, o que está funcionando, quais recursos estão disponíveis. Um bairro que trabalha junto é exponencialmente mais seguro do que lares isolados. Apenas seja inteligente sobre o que você revela. Deixe-me mudar de assunto para a segurança doméstica. Porque seus suprimentos não significam nada
se você não puder protegê-los. No momento em que você se compromete a permanecer em casa, você precisa pensar como um defensor e um atacante. Caminhe pela sua propriedade e pergunte-se: se eu estivesse desesperado, como eu entraria aqui? Aquela janela com a fechadura quebrada, aquela porta lateral escondida da vista da rua. Identifique cada vulnerabilidade e resolva-a agora. Comece com o óbvio. Tranque todas as portas e janelas. Feche suas cortinas e persianas. Você não está tentando parecer abandonado. Você está evitando anunciar o que tem dentro. Uma casa com luzes acesas diz aos observadores que você tem energia e recursos quando outros não têm. Isso te torna um alvo. Equipamento de defesa é uma decisão pessoal baseada no seu nível de conforto, treinamento e leis locais. No mínimo, você deve ter algo. Um taco de beisebol sólido, uma boa lanterna tática, spray de pimenta. Se você possui armas de fogo e é treinado, mantenha-as acessíveis, mas seguras de crianças. O que quer que você escolha, a chave é acessibilidade e prontidão. Aqui está uma consideração tática que a maioria das pessoas ignora. Paredes externas não param balas. Se você estiver em uma situação defensiva, mova-se para um cômodo interior com várias paredes entre você e o exterior. Um banheiro, armário ou quarto interno oferece camadas de proteção. Este se torna seu cômodo seguro. Certifique-se de que ele tenha suprimentos, um telefone carregado e suas ferramentas de defesa. Manter a vigilância é crucial se você tiver várias pessoas. Alguém precisa estar alerta o tempo todo, especialmente durante as primeiras 72 horas, quando as coisas estão mais caóticas. Monte turnos. Se você estiver sozinho, um detector de movimento alimentado por bateria te dá um aviso. Até mesmo um cachorro é um multiplicador de força. Eles ouvem ameaças muito antes de você. A propósito, como sei o quão avassalador pode ser o preparo quando você está diante de uma despensa vazia sem saber por onde começar? Preparei um recurso gratuito que detalha exatamente como construir segurança alimentar sem gastar muito. Ele se chama Guia de Provisões de 50 e mostra a lista de compras exata para alimentar sua família por 90 dias. As marcas e preços específicos, 37 itens essenciais que a maioria das pessoas nunca pensa em estocar, e truques simples de armazenamento que funcionam em apartamentos ou casas com zero espaço extra. Você pode até preparar refeições de emergência sem precisar cozinhar. É totalmente gratuito. O link está na descrição e no comentário fixado. Apenas me diga onde enviá-lo. Deixe-me falar sobre segurança contra incêndios, porque é assim que você perde tudo. Mesmo quando faz todo o resto certo. Certifique-se de ter detectores de fumaça funcionando com baterias novas. Mantenha extintores de incêndio acessíveis em todos os níveis de sua casa. O acrônimo é PAS. Puxe o pino, aponte para a base, aperte a alça, varra de um lado para o outro. Se você estiver usando aquecimento ou cozinha alternativos durante uma queda de energia, estará aumentando significativamente o risco de incêndio. Proteja suas caixas elétricas. Se você tiver caixas de disjuntores externas, considere adicionar um cadeado. Você não quer que alguém desligue sua energia para criar caos. Se você estiver usando um gerador, ele precisa estar ao ar livre com ventilação adequada. E seu ponto de conexão deve ser seguro. Feche e vede cômodos não utilizados para conservar a energia de aquecimento ou resfriamento. Se você estiver lidando com potenciais ameaças químicas, vede um cômodo completamente com plástico e fita adesiva. Isso se tornará seu quarto limpo. Se você tiver uma casa de 2 andares, use-a estrategicamente. Andares superiores são melhores para inundações. Andares térreos são mais fáceis de defender. Agora, vamos falar sobre comida e nutrição. Seu cérebro precisa de calorias para tomar boas decisões sob estresse. A abordagem mais simples é feijão e arroz cozidos em grandes quantidades. Uma grande porção em uma panela elétrica de cozimento lento, slow cooker, rende dias de refeições. Adicione sal, temperos básicos e qualquer proteína que você tenha disponível. Esta é uma comida de sobrevivência que realmente tem um sabor decente e fornece nutrição completa.
Estoque alimentos com longas vidas úteis. Arroz branco dura décadas, se armazenado corretamente. Feijão seco dura anos. Produtos enlatados são seus amigos. Vegetais, frutas, carnes, sopas. Manteiga de amendoim é densa em calorias e estável em prateleira. Macarrão é barato e saciante. Aveia oferece um café da manhã quente. Não se esqueça dos alimentos de conforto. O moral importa quando você está preso dentro de casa, lidando com o estresse. Chocolate, café, balas duras. O que quer que traga pequenos momentos de normalidade. Estes não são frívolos. São ferramentas psicológicas de sobrevivência. Para cozinhar sem energia, você tem opções. Um fogão de acampamento com botijões de combustível funciona, mas requer ventilação. Nunca os use em ambientes fechados sem fluxo de ar adequado. O monóxido de carbono mata silenciosamente. Uma pequena churrasqueira a carvão ao ar livre funciona se as condições de segurança permitirem. Um forno solar é lento, mas não requer combustível. Aqui está o princípio-chave. Mantenha sua cozinha discreta. Nada de grandes fogueiras que criem fumaça visível à distância. Nada de cheiros que anunciem que você está preparando comida quando outros estão com fome. Isso pode significar comer alimentos frios alguns dias. Adapte-se à sua situação. Vamos abordar a higiene. Má higiene leva a doenças, e doenças podem matá-lo. Se você ainda tiver água corrente, pode dar descarga manualmente nos vasos sanitários, derramando água diretamente na bacia. Leva cerca de 1,5 galões. Quando a água estiver completamente indisponível, você precisa de um sistema de backup. O mais simples é um balde de 5 galões com uma tampa de assento de vaso sanitário. Forre-o com sacos de lixo resistentes. Após o uso, adicione areia higiênica para gatos ou serragem para controlar o odor. Amarre o saco quando estiver cheio. Para situações de longo prazo, você pode precisar cavar uma latrina. Vá a pelo menos 2 pés de profundidade. A localização é criticamente importante. Mantenha-a a pelo menos 200 pés de qualquer fonte de água para evitar contaminação. Cubra os dejetos com terra após cada uso. Se o serviço de gás natural for interrompido, desligue-o na válvula principal. Vazamentos de gás criam riscos de explosão. Quando o serviço for retomado, você precisará reacender as luzes piloto do seu aquecedor de água e forno. Manter-se informado é crucial. Mantenha um rádio a bateria ou de manivela sintonizado em transmissões de emergência. Não dependa apenas do seu telefone. As baterias acabam. As redes de celular falham. Seus animais de estimação fazem parte da sua família. Calcule as necessidades de água deles, assim como as da sua família. Um cão de porte médio precisa de cerca de 0,5 galão por dia. Estoque ração para animais de estimação para pelo menos 1 mês. Para cães, crie uma área de banheiro interna, usando tapetes higiênicos se sair não for seguro. Para gatos, estocar areia extra. Tenha uma caixa de transporte para cada animal de estimação pronta. O controle de temperatura é importante. No inverno sem aquecimento, use roupas em camadas. Lã e tecidos sintéticos retêm o calor mesmo quando úmidos. Feche os quartos e se console no menor espaço prático. O calor corporal de várias pessoas aumenta a temperatura perceptivelmente. Pendure cobertores nas portas para reter o calor. Se você tiver uma lareira, use-a inteligentemente. Mantenha o regulador de tiragem fechado quando não estiver em uso. O calor do verão sem ar condicionado é perigoso. Mantenha-se hidratado obsessivamente. Minimize a atividade física durante o pico de calor. Use ventilação cruzada se a segurança permitir. Mude para o nível mais baixo da sua casa. O calor sobe. Porões ficam mais frescos. A preparação médica é essencial. Seu kit de primeiros socorros precisa de ataduras, gaze, fita médica, pomada antibiótica, analgésicos, medicação antidiarreica e antihistamínicos. Quaisquer medicamentos prescritos que sua família precise, com extras, se possível. Aprenda primeiros socorros básicos antes de precisar deles. Armazene itens de higiene. Papel higiênico, produtos femininos, sabonete, pasta de dente.
Lenços umedecidos funcionam para limpeza quando a água é limitada. O álcool em gel previne a propagação de doenças. A saúde mental merece atenção. O isolamento prolongado e o estresse esgotam as pessoas. Mantenha rotinas. Horários regulares de refeições e sono proporcionam estrutura. Tenha entretenimento que não exija energia. Livros, jogos de tabuleiro, cartas. A atividade física ajuda a gerenciar o estresse. Exercícios com peso corporal funcionam em espaços confinados. Aqui está a realidade. A maioria das situações de confinamento, bug-in, dura de 3 a 7 dias, mas algumas se estendem por semanas ou meses. Um suprimento para 3 dias resolve a maioria dos eventos. Um suprimento para 30 dias lida com desastres prolongados. Um suprimento para 90 dias cobre os piores cenários. Teste seus planos antes de precisar deles. Faça um fim de semana de confinamento prático. Desligue seu disjuntor principal. Use apenas água armazenada. Você identificará lacunas. Documente seus planos. Anote onde os suprimentos estão armazenados. Liste os contatos de emergência. Quando o estresse ataca, a memória falha. Confinar-se com sucesso não é sobre ter o máximo de equipamento. É sobre mentalidade. Manter a calma quando os outros entram em pânico. Tomar decisões racionais sob pressão. Comece pequeno, se você é novo nisso. Compre água extra esta semana. Adicione produtos enlatados na próxima ida às compras. Ações pequenas e consistentes constroem uma capacidade séria. Se você ainda não pegou aquele guia gratuito de suprimentos alimentares de Os 50 Roles, faça isso agora. Ele oferece as etapas práticas exatas para construir segurança alimentar real começando hoje. O link está na descrição. Sua casa é sua fortaleza. Trate-a dessa forma. A melhor hora para começar a se preparar foi anos atrás. A segunda melhor hora é agora. Se isso ajudou, clique no botão curtir. Comente seu maior desafio com o confinamento. Assine para mais conteúdo prático de preparação. Mantenha a calma. Fique preparado. Você consegue.